O Filho de Deus, o Filho de Deus, aquele que glorifica sempre o nome de seu Pai, ele vem e trilha um caminho para restaurar o homem. E esse caminho é do céu para a terra, da terra para a cruz, da cruz para o sepulcro e do sepulcro para o trono. É esse caminho que ele tem que trilhar para restaurar o homem que agora está perdido. No Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com o Senhor e todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito seria feito se não fosse através de Jesus. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O homem precisa ser restaurado, mas para isso, um ser humano perfeito precisaria nascer, viver, crescer e morrer sem cometer nenhum pecado. A Bíblia diz que Deus, na sua eternidade, Ele observa. E Deus, que conhece o futuro, Ele observou que nesta terra, nenhum ser humano, desde o princípio até o final de todas as coisas, nenhum ser humano seria capaz de viver em perfeição do nascimento até o dia de sua morte. Deus, Ele trilhou, Ele foi lá no futuro, no fim de todos os tempos, desde o princípio até o final, e não encontrou ninguém que fosse capaz de assumir um papel, um estado de perfeição para salvar a humanidade. Então Deus teve que dar o seu próprio Filho, para que ele sim se tornasse um ser humano, viesse à terra, e sendo agora um ser humano, vivesse em perfeição aqui nessa terra. E vivendo em perfeição, ele viesse até o final de sua vida, e que ele viesse a morrer ainda estando perfeito, aí sim ele salvaria a humanidade. Como o ser humano não foi capaz, ninguém foi digno. Ninguém foi digno. Deus teve que dar o seu próprio Filho.